Agora vamos configurar o sistema operacional Windows para que ele aceite aplicações Django. O primeiro passo, certo, que nós precisamos fazer no computador é a instalação do Python, da linguagem Python. Então eu recomendo voltar lá na playlist sobre a linguagem e verificar os primeiros vídeos que falam sobre instalação e configuração, certo? Logo depois, nós vamos começar a configuração do framework. E aí, lembrando, tudo eu sigo na documentação. Então aqui em cima, clicando em documentação, depois nós temos aqui, ó, a primeira opção que aparece, instalação, né? Podem acessar aqui também, ó, acessar o guia completo de instalação, e alguns dos comandos que eu vou digitar já aparecem por aqui, ó, certo? Voltando lá na documentação, aquela tela inicial, também eu vou digitar alguns comandos aqui, ó, da parte 1 do tutorial, certo? A versão do Django, criação da primeira aplicação e assim por diante, certo? Então, qualquer dúvida, podem recorrer aqui à documentação e ler um pouco mais sobre o que eu vou estar fazendo. Então, vocês podem abrir o prompt, né, de vocês, do Windows. E aqui no prompt, o primeiro comando que nós vamos digitar é o pip, para verificar se o instalador de pacotes do Python está instalado e configurado no computador, certo? Digitando apenas pip e dando enter, vocês vão verificar se essas informações vão aparecer aqui. Aparecendo, comprova que está instalado. Se por um acaso aparecer uma mensagem dizendo que o comando não foi reconhecido, recomendo voltar lá no vídeo de instalação do Python e vocês refazerem a instalação e configuração, certo? E o pip, para que ele serve, né? Assim como lá no PHP, Java, né? Nós temos também um instalador de pacotes aqui no Python. E através desse instalador de pacotes, nós conseguimos criar, né, aplicações de determinados frameworks através de uma linha um comando apenas. Nós conseguimos dentro de uma aplicação instalar, né, pacotes, plugins, entre outras coisas, dentro bibliotecas, certo? Através também de apenas um comando. Eu não preciso ir no site daquele framework, no site daquele plugin, entre outras coisas, baixar o pacote e configurar manualmente no meu projeto, nada disso. O instalador de pacotes ele faz tudo automaticamente, certo? Então tudo que a gente precisa instalar mais ou configurar no início um projeto, o pip ele já faz tudo isso aí, certo? Então, ok, pip já está instalado, já está funcionando, né? E nós vamos instalar, certo? Uma primeira biblioteca no computador, um primeiro, digamos assim, um primeiro software, que é o famoso VirtualEnv. E para que serve o VirtualEnv? Bora lá. Nós temos duas maneiras de usar, né, o framework Django. A primeira é baixando o Django no computador, né, e instalando diretamente no sistema operacional. A desvantagem é que vocês vão ter, vocês só vão poder instalar, configurar projetos naquela versão do Django. Então, se por um acaso vocês forem chamados para dar manutenção no sistema Django numa versão anterior, vocês vão ter que mudar a instalação do Django no sistema operacional. E isso é muito ruim, né? E existe uma forma de vocês, né, configurarem o projeto, a versão do Django, sem ela estar diretamente ligada ao sistema operacional. Ou seja, vocês vão criar ambientes virtuais, olha a palavrinha-chave, ambientes virtuais independentes, certo? Teoricamente ele cria uma pasta e dentro dessa pasta ele coloca todas as dependências e a versão que você definiu, certo? Então eu vou criar agora um projeto, ele vai criar na versão mais recente do Django. Aí eu vou precisar fazer manutenção num projeto na versão anterior. Então eu vou lá, crio uma nova pasta, um novo ambiente virtual com VirtualEnv, e nela eu informo que o Django que vai ser instalado é naquela versão do projeto e não a mais recente. Então o VirtualEnv ele é bem interessante e hoje é bastante difundido e utilizado por causa disso, né? Para instalá-lo, não precisa entrar em nenhuma pasta nem nada, basta digitar pip install VirtualEnv
No meu já está instalado, então possivelmente, olha só, ele disse que já foi instalado, mas no de vocês ele vai fazer o processo de download e instalar, certo? O VirtualEnv lá na pastinha do Python, onde vocês instalaram, e ele vai ficar acessível a partir de lá, ok? Agora eu vou precisar entrar na pasta onde eu vou configurar tudo, certo? E aí eu vou vir aqui, ó, C2 pontos, CD projetos, certo? Quem não tem uma pastinha projetos pode criar através do mkd projetos, certo? Eu criei essa pastinha aqui em C2 pontos para facilitar, né? Mas vocês podem criar em qualquer outro diretório, onde vocês desejarem. Eu estou criando dentro de C2 pontos projetos, certo? O primeiro passo que após a instalação do VirtualEnv é justamente criar a pastinha com um ambiente virtual lá dentro, certo? E aí como é que eu faço isso? De forma fácil, VirtualEnv, e aí eu coloco, certo, o nome do ambiente que eu vou configurar. Então aqui eu vou colocar primeiro ambiente. Automaticamente dentro da pasta projetos, olha só, ele vai criar, vou dar um dir aqui para verificar, olha, ele criou uma pastinha chamada primeiro ambiente, está aqui ela, certo? Se eu entrar nela, vocês vão ver aqui que existem algumas pastas, ele já está preparado também para ser ignorado, algumas coisas, né, para utilizar o Git, enfim. Então, ele já cria um ambiente virtual aqui dentro, e a partir de agora, tudo o que eu for instalar de dependência, frameworks, versões, vai ser instalado aqui dentro dessa pasta. E todas as dependências vão estar aqui, e nada diretamente ligado ao meu sistema operacional, certo? Vou voltar aqui a pasta para projetos, cd ponto, e dentro de projetos eu tenho uma pastinha primeiro ambiente, que é um ambiente virtual. Eu vou criar agora, certo? Na verdade eu vou iniciar esse ambiente virtual, ok? Eu primeiro crio a pastinha e depois eu inicio ela para poder configurar. Então, para eu fazer isso, certo? No Windows, eu coloco o nome dela diretamente, barra invertida, entro em scripts, barra invertida, activate. Certo? Lá no Linux já é outra forma, no Mac também, eu vou utilizar a palavrinha source antes, né? E muda um pouco esse sistema de diretórios. Então, ó, primeiro ambiente, barra invertida scripts, barra activate. Dei enter. Olha só o que apareceu aqui. Então, essa parte da esquerda comprova que eu estou agora, né, utilizando, ou seja, eu estou acessando ou executei o meu ambiente virtual. Então, tudo que eu fizer a partir de agora vai instalar dentro dessa pasta, né? Então, se eu precisar instalar a versão mais nova do Django, eu faço isso, ó, pip install Django, apenas isso, certo? Pressiono Enter, ele vai iniciar a instalação. Caso eu precise instalar uma versão anterior, eu coloco igual e coloco a versão aqui que eu desejo, certo? Vamos supor que eu fui contratado para dar manutenção num projeto Django que utiliza a versão 1.11. Então eu posso, certo, fazer dessa forma. Se eu for criar uma aplicação com a versão mais recente, eu coloco pip install Django, dou Enter e automaticamente ele vai iniciar o processo de download e instalação da versão mais recente do Django dentro da pastinha primeiro ambiente, certo? Vamos aguardar um pouquinho aí, ele vai iniciar o processo de instalação e configuração. Pronto. Ok, aqui ó, Django 4.0 é a versão mais recente. Vocês viram lá na página, inclusive, da documentação que a 4 é a versão mais recente, certo? E aí, a partir de agora, eu estou apto a criar novas aplicações Django no meu computador, certo? Utilizando essa versão mais recente. Se eu precisar utilizar outra versão do Django,
eu preciso iniciar o Virtual Env daquela outra versão que eu configurei e a partir de agora configurar, criar e configurar os projetos, certo? Se eu desejar verificar a versão do Django, é Django -admin -version. E aí ele vai me dizer qual é a versão do Django instalada dentro desse ambiente virtual. Olha lá, 4.0, certo? Como é que eu faço para criar um projeto, certo? No Django. A partir de agora, depois que eu criei o Virtual Env, configurei a versão do Django, sempre com ele ativado, viu pessoal? Daqui a pouco eu ensino a desativar o Virtual Env. Então, com ele ativado, como é que eu faço? Django -admin start project. E aí eu vou colocar aqui o nome do site. Por exemplo, eu vou colocar site, certo? Vai ser o nome do nosso projeto. Ok, então o site foi criado, certo? Se eu olhar aqui no dir, vocês vão ver que foi criada uma pasta. Vou entrar aqui em site. Se eu der dir novamente, olha só, ele já criou aqui dentro um arquivo chamado site.py e um diretório chamado site, que eu vou ter outros arquivos aí dentro, certo? Então, nossa estrutura do projeto já foi criada. Vou dar um cd.ponto aqui para retornar, ok? E para eu testar se esse projeto ele foi criado corretamente, desculpem, né? Eu voltei aqui, mas eu vou entrar novamente, ó. Vou entrar aqui em site, certo? Eu faço tudo dentro dessa pasta, inclusive testar, iniciar um servidor e aí explicando o que é esse servidor, certo? Quando eu crio um projeto Django, automaticamente ele tem um servidor próprio para testes, certo? Para eu executar a aplicação e verificar como é que ela está funcionando. Então, assim como outros frameworks também, como lá no Laravel, o PHP, ele já vem com um servidor para isso. E esse servidor posso colocar no meu computador onde vai servir, né? Vai funcionar realmente como produção final? Não, certo? Ele é utilizado apenas para testes, ok? E como é que eu faço para executar esse servidor? Como é que eu faço para iniciar essa aplicação e verificar se ela está rodando tudo direitinho? Eu vou e digito dentro da pasta do projeto Python manage.py, que é aquele arquivozinho aqui, ó, que está lá dentro, certo? Run server. Quando eu faço isso, olha lá, ele disse aqui, ó, ele fez uma verificação, né? Tudo ok. E aí ele falou aqui, ó, servidor iniciado neste endereço 127.001.2.8.000. Eu posso simplesmente copiar isso aqui, né? E vejam aqui que está rodando, o servidor está funcionando. Eu vou agora abrir um navegador. Vou abrir aqui, voltar para a tela do navegador. Vou abrir aqui uma nova aba e vou digitar aquele endereço, certo? Olha só. E aí, nossa aplicação ela foi criada, foi configurada corretamente e já está funcionando também. A primeira página que aparece é essa aqui, certo? Eu posso inclusive mudar aqui em cima, né, o endereço para localhost 2.8.000, que aí também ele vai abrir, né, o 127.001 é o mesmo que localhost. E ele vai acessar a página. Se aparecer essa página para vocês, beleza, vocês conseguiram criar a primeira aplicação e configurar corretamente. Se não, volta para o início do vídeo e verifica, né, se errou algum passo aí da instalação e configuração. Ok? Nos próximos vídeos nós vamos aprender a começar a criar as aplicações dentro do projeto Django, entre outras coisas. E voltando aqui para o nosso prompt, certo? Vejam que a partir do momento que eu estou acessando as coisas, né, o site ele vai mostrando para mim aqui os recursos que foram acessados, é bem legal. Para eu finalizar essa execução, eu pressiono Ctrl+C no teclado,
Olha só, voltou, o servidor foi finalizado. E para desativar, né, o virtualenv, eu digito deactivate. Olha só, vejam que agora eu não estou mais no virtualenv. Eu voltei para o meu Windows normalmente. O que eu instalar a partir de agora aqui vai ser instalado diretamente no meu sistema operacional, né? Se eu quisesse novamente executar o primeiro ambiente, o que é que eu faria? Aí eu digitaria, né? Primeiro ambiente, opa, tem que voltar aqui uma pastinha. Primeiro ambiente barra scripts barra activate. E aí eu voltaria, né, para o ambiente virtual. E a partir de agora, tudo que eu digitar aqui vai ser instalado dentro da pastinha do ambiente virtual, do virtualenv, certo? Deactivate, desativa o ambiente virtual.